Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Sacando Matemática. O assunto é números primos entre si. Eles também são chamados de coprimos. O que são números primos entre si? São números inteiros que têm um único divisor comum, o 1. Ou seja, o maior divisor comum deles é 1. Vamos fazer agora mesmo para você ver. Dois números consecutivos quaisquer são coprimos, são primos entre si. Por exemplo, 3 e 4 não são consecutivos? 18, 19, 67, 68. Dois números consecutivos quaisquer são primos entre si. Dois números não primos podem ser coprimos. Dois números que não são primos podem ser primos entre si. Veja, 25 não é número primo, ele tem mais de 2 divisores. Número primo não é aquele que tem só 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O 25 tem mais de 2 divisores, o 64 tem mais de 2 divisores. Entretanto, eles são primos entre si, porque o maior divisor comum de 64 e 25 é 1. Veja no verso. Dois números primos sempre são primos entre si, ou coprimos. Por exemplo, 7 e 41. 7 é número primo, ele só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. 41 é número primo, os únicos divisores dele são o 1 e ele mesmo. Tá certo? Se eles são primos individualmente, eles são primos entre si. Ou seja, o maior divisor comum de 41 e 7 é 1. Outra coisa importante, uma fração torna-se irredutível, quer dizer, não pode ser mais simplificada, quando seus termos são coprimos. Por exemplo, olha aí o exemplo que eu coloquei. 32 sobre 60, 32 60avos. Se você dividir por 2, dá 16 30avos. Dividindo por 2, dá 8 15avos. Observa que 8 e 15 são primos entre si, coprimos. O divisor comum entre eles é 1. A fração não pode ser mais reduzida, simplificada. Nesse particular, eu quero te lembrar o seguinte: você não simplifica uma fração, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas existe uma maneira de você simplificar uma fração diretamente, sem precisar dividir por um número, por outro, por outro. Como é que é feito? Você encontra o maior divisor comum dos dois. O maior divisor comum de 60 e 32 é quanto? É 4. Por que é 4? 2 vezes 2, ó, eu dividi por 4, dividi por 2, depois por 2, por 4. Veja se não é. 32 dividido por 4, 8. 60 dividido por 4, 15. Então você encontra o maior divisor comum de 60 e 32, vai dar 4. Aí você divide direto 32 e 60 por 4, você chega diretamente aqui. Entendeu? Essa é a maneira correta de encontrar, de simplificar uma fração. Beleza? Vamos ver aqui esses exemplos. 6 e 23. Será que eles são primos entre si? Para saber, nós precisamos fazer o quê? Encontrar o maior divisor comum entre eles. Vamos ver aqui. Os divisores de 6. Quais são os divisores de 6? O conjunto dos divisores de 6. O 1, o 2, o 3 e o 6, né? São os divisores de 6. E os divisores de 23? Observa que 23 é um número primo. Ele só tem 2 divisores, o 1 e 23 mesmo. Qual é o maior divisor comum dos dois? É 1. Conclusão, 6 e 23 são primos entre si. Você pode também utilizar o chamado algoritmo de Euclides, que é a forma prática de encontrar esse maior divisor comum. Você faz assim. Euclides, que foi um matemático da Grécia Antiga, fez o seguinte. Aqui em cima nós vamos colocar os quocientes. Aqui o número que vai ser dividido, a divisão, divisor e dividendo divisor, e embaixo o resto. Ou seja, vai dividir 23 por 6. Aqui em cima o quociente, aqui o resto. O divisor da última divisão, ou seja, da divisão em que o resto é zero, esse divisor é o maior divisor comum. O maior divisor comum vai aparecer na linha do meio, tá?
23 dividido por 6, quociente 3, não é? 3 vezes 6, 18. 23 menos 18, sobrou quanto? 5. Agora você pega o resto, 5, aqui é resto, tá? Aqui em cima é o quociente. Agora pega o resto e joga para frente. Agora você vai dividir 6 por 5. 6 dividido por 5 dá o quê? Dá 1, não é? 5 vezes 1, 5. 5 para 6, resto 1. Ainda não acabou. Agora você joga esse 1 para cá. O resto vai sempre para frente e se torna o quê? Divisor. 5 vezes 1, 5. Para 5, 0. A última divisão está aqui. Qual é o divisor da última divisão? É 1. Olha lá. O maior divisor comum de 3 e 6 é 1. Eles são primos entre si. E 18 e 21? 18 e 21, vamos fazer também você pode fazer assim ou pelo algoritmo. Vamos fazer pelo algoritmo de Euclides. 21 e 18. Então, deve dar esse espaço. 21, você vai dividir por 18. Quociente lá em cima, resto aqui embaixo. 21 dividido por 18 dá 1 só, não é? Quanto que é 18 para 21? Sobram 3. O resto 3 vai ser o divisor do... O resto 3, desculpe aqui, o resto 3 vai ser o divisor do 18. O resto, tá? 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 18 nada, acabou. Qual é o maior divisor comum? É 3. E de fato é, olha aqui. Quais são os divisores de 18? Os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18, não é? E os divisores de 21? Os divisores de 21 são 1, 3, 7 e 21. Qual é o maior divisor comum desses dois? É o 3. Olha ele aqui. Olha lá, é o 3. Não é o 1, é o 3. É o maior divisor entre os dois. Por isso chama comum dos dois. Último exemplo, 97 e 101. Eles são primos entre si? São. Por quê? Porque ambos são números primos. 97 só tem dois divisores, 1 e 97. E o 101 só tem dois divisores, 1 e 101. São primos entre si? São. Porque números primos são também primos entre si. Beleza, pessoal? É isso por enquanto. Abraço. Tchau, tchau.